Então, a segunda tarefa é basicamente criar uma fonte, bem como um detector, né? Eu já vou disponibilizar alguns códigos para facilitar, só que essa tarefa é um pouco mais complexa, porque a gente de fato tem que criar o próprio detector, não só executar o que já está pronto, né? Então, como observa já, né, em execução, a gente vem aqui no passo um e vamos criar uma primeira fonte. Para essa fonte, eu vou usar não alertas, mas logs, e eu vou criar essa fonte. Eu não vou criar com uma API, um GET, né? Porque aí a gente tem que gerar os dados, etc. Então eu já vou deixar eles estáticos para facilitar. Então aqui basicamente são dados, né, estruturados. Vou chamar aqui de logs.json, mas pode ser qualquer nome. Em que eu tenho uma série de logs, né? Perceba aqui que é um array, dizendo qual o instante em que ele foi gerado, qual foi o nível dele, qual foi o serviço, bem como o trace que gerou aquele log e a mensagem do log, né? Então tem algumas variações aqui nesse arquivo, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar, então eu venho aqui em Upload JSON File e vou escolher esse arquivo logs.json que eu acabei de criar. Então uma vez criado, eu adiciono. Então aqui você vai ver a mensagem de tipo um alerta, né, que dispara dizendo que foi possível adicionar com sucesso. Uma vez adicionado, ele recarrega essa parte, né, onde estão as fontes. Você também já consegue visualizar uma prévia de como os dados estão lá, certo? Então está adicionada a fonte. Agora a gente vai adicionar a parte de detector, certo? Então não vou executar nada que já está pronto, vou criar um novo, vou criar o de logs, né? Porque eu quero detectar se tem excesso de logs. Então logs excessive. Aqui podem ser qualquer nome, bem como também aqui. E eu preciso de uma API para onde eu vou disparar, né, esses JSONs para onde eu vou mandar. Então, o que que eu vou criar? Eu vou criar um detector, ele é baseado em Flask, com o método post e que recebe um JSON, né, e retorna um JSON. Então, eu vou criar agora esse projeto. Então, eu vou vir aqui. Essa mesma pasta, mas pode ser em qualquer uma que você queira. Eu vou criar uma pasta logs, que é onde vai ter o meu detector. Então, eu vou criar aqui até um novo terminal. Logs. Eu vou executar aqui os ambientes, né, das coisas do Python. E vou colocar o Flask, que é a dependência. Pronto, uma vez já tudo configurado, eu vou criar aqui, né, a aplicação, que no caso é o detector. Eu já, para adiantar, já construí aqui um código que faz essa operação de detecção de logs em excesso, certo? Vou dar uma explicação, né, como é que ele funciona. Então aqui estão as dependências, né? Vou criar aqui uma instância do Flask. E a ideia é que ele tenha duas abordagens para detectar se ele é um antipadrão ou não, né? Então, se tiver mensagens muito repetitivas, então tem ali em pouco tempo, né? Muitos dados que é a mesma coisa, como se estivesse ali em um loop, criando a mesma estrutura os mesmos dados, né? Naquela estrutura. E basicamente aqui ele faz um apanhado de todas as mensagens que tem e baseado em um threshold que eu avalie. Então aqui, por exemplo, se a quantidade de mensagens que foram avaliadas aqui já por padrão 5,
Então estou considerando que isso é um antipadrão, certo? Então, se tiver, né, de todos aqueles que eu mandei, pelo menos maior ou igual a 5, eu vou detectar como antipadrão. Também, né, um deles para detectar, no caso dos logs sem antipadrão, é se tiver informações de debug ou trace, né, no nível de level. Por quê? Porque em tempo de produção você não é para estar disparando esse tipo de logs para lá, né? Seriam só mais logs informativos ou logs de erro. Então, se tiver debug ou trace, ele detecta, como aqui no caso é porque se ele não tiver detectado no primeiro caso, ele cai no segundo. Então, se ele, o nível de level, né, dele for debug ou trace, ele também encara como um antipadrão, né? Então, foram duas abordagens. Se for repetitivo demais, ou se o nível for debug ou trace. Aqui eu crio o meu método, né, que está recebendo os JSON, no caso eu estou chamando aqui de detector. Ele vai receber os JSONs, aqueles que eu estou mandando, que são minhas fontes de dados. Eu vou aplicar o primeiro algoritmo de repetição, aqui também passando em 5, mas pode ser qualquer valor, bem como o de level, né, se for debug ou trace. Então ele vai fazer esses dois algoritmos e depois, posteriormente, eu faço a contagem de quantos desses elementos, né, que foram alterando aí durante o percurso, quantos deles são detectados como true. O que for detectado como true, eu faço essa contagem, né? Então, relembrando, né, o que que ele tem que mandar como resposta? A quantidade de dados analisados, então é por isso que eu faço aqui a contagem do que eu recebi, é, o que que foi detectado, a quantidade disso, bem como esses dados alterados, então aqui o próprio dado, né? E retorna isso como JSON. E ele vai ser executado na porta 5001, né? Então agora vamos para a execução. Então deixa eu salvar. Aí criou no canto errado. Pronto, agora está no canto certo. Então está em execução, né? Eu posso tanto é, não ir direto para observa, né? E testar aquilo ali no, num Postman, né? Então no lugar de eu posso ir direto no observa e fazer o teste ou ir num Postman. Então para antecipar, ver que se de fato está tudo funcionando, eu gosto de vir no Postman e fazer as execuções. Ou qualquer uma outra ferramenta que dispare requisições HTTP. Então aqui, ó, ele está no localhost, na porta 5001. No endereço aqui detecta, ele é um post, né? Lembrando aqui que ele é um post. Então o que que eu vou mandar para ele? Vou mandar exatamente esses mesmos dados aqui, né? Então vou mandar aqui para ele. Ele é do tipo JSON, né? Então vou disparar. Então quando eu disparo, né, ele traz quantidade de dados que foram analisados, os próprios dados e se ele foi detectado ou não, né? Então true ou false. Então esse caso aqui, que ele é o warning, então ele não entraria ali na segunda detecção e também ele não tem mensagens repetitivas. Esse aqui, ele tem muitas mensagens repetitivas e tem debug. Então ele já entraria como true, né? Porque foi detectado. Então no total foi detectado 7 elementos. Então tem 10. 2, 3. Então tem 10 elementos, foram detectados que 7 deles é um antipadrão, certo? Aí agora eu preciso saber o IP da minha máquina, né? Justamente porque o, o detector está executando na máquina, né? E o Frame está executando o Docker, certo? Então, saber aqui a máquina. Então, o IP é esse. Claramente, né, você poderia ter esse serviço ele em nuvem,
um ambiente público, que é isso, você só apontaria. Então, http, dois pontos, barra, barra, a porta é 5001, detector. Então, adicionar. Então, uma vez que adicionamos, né, tá aqui ele. Perceba que ele já tem um endereço, né, para onde a gente apontou. E agora está aqui selecionado os logs e selecionado o detector, né, as fontes e o detector. Então, a gente vai para a execução. Então, ó, então, aqui está o antipadrão, aqui está a fonte, aqui está o detector, e dos 10 analisados, 7 tem antipadrão e rodou nesse tempo. Se eu executar novamente, é mais rápido, né? Justamente porque já está em operação. Então aqui estão as informações que tinham lá no JSON, cada um deles, e quais deles foram é, mapeados como antipadrão ou não, né? Então esse que seria por causa dos debugs, repetições, né? Esses outros aqui não entrariam. E é isso, essa é a segunda atividade.